Olá, bom dia, alunos do oitavo ano A e B da Unidade de Ensino Janoca Maciel. Hoje é a nossa última aula, desse período remoto. Teremos aí 15 dias de férias, Aqueles alunos que já entregaram todas as atividades estarão de férias para curtir, brincar, se divertir, Aqueles que não conseguiram ainda fazer, aproveitem esses 15 dias para estar entregando todas as atividades. Lembre-se que as atividades são avaliativas, todas elas valem nota, entendeu? E no retorno às aulas, essas notas vão ser contabilizadas na sua média, certo? Então, eu quero aqui, antes de iniciar a nossa aula, parabenizar aqueles alunos que já entregaram as 9 atividades, faltando só essa de hoje. E aqueles que não conseguiram entregar ainda, eu estou aqui para ajudar. Mande mensagem no PV. Se você está sem internet, não está conseguindo acessar a plataforma, me mande mensagem no PV para a gente dar um jeito, certo? O importante é você entregar todas as atividades. A nossa aula de hoje, o tema é migrações para o Brasil, certo? Na aula passada, a gente viu vários fluxos migratórios de acordo com a era histórica, e os países. E hoje a gente vai tratar mais sobre a questão das migrações para o Brasil. Fluxos migratórios para o Brasil. O Brasil recebeu muitos imigrantes europeus entre o século XIX e o início do século XX. Os principais grupos europeus que chegaram nesse período foram quem? Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, turcos, libaneses e japoneses. Então, esses daqui foram os principais grupos de imigrantes que chegaram no Brasil entre o século XIX e o início do século XX. Grande parte desses grupos de imigrantes se dirigiu para a região sul e sudeste do país. Muitos municípios dessas regiões são conhecidos pela forte influência da cultura europeia. Cidades como Blumenau, Joinville e Pomerode, situada no estado de Santa Catarina, abrigam diversos elementos da cultura de origem alemã, possíveis de ser observados na arquitetura, na culinária, nas festas típicas, nos costumes e até mesmo nos aspectos linguísticos. Então, nessas 3 cidades aí do estado de Santa Catarina, eles possuem essa variação na cultura devido a ter vários imigrantes alemães. Vamos ver agora nesse texto sobre algumas peculiaridades no texto a seguir. O nome do texto é o Alemão Lusitano do Sul do Brasil. Embora não exista entre os descendentes de alemães no sul do Brasil qualquer unidade linguística, cidadãos bilíngues oscilam entre o uso do português e do alemão, criando vocábulos híbridos e uma sintaxe própria. O apanhado de diferentes dialetos falados no sul do Brasil chega a ser chamado, por alguns teóricos, de rio-grandense Uruziche. Uruzuc é uma região do oeste alemão, localizado perto dos rios Reno e Mosela e próxima à atual fronteira de Luxemburgo. Rio-grandense significa do Rio Grande. Apesar dos 180 anos em solo brasileiro, da mistura de diferentes dialetos entre imigrantes e do contato destes com a língua portuguesa, essa variação intra- e interlinguística, como define o teórico Cleo Altenhoff, continua viva.
estima-se que haja 1 bilhão de bilings nessa região. Então, esse texto aqui fala da questão das variações linguísticas, né, que existe no Brasil devido à entrada dos imigrantes. Conflitos e refugiados no mundo, né? Vamos ver aqui. A história da humanidade resiste diversos conflitos devido a motivações econômicas, desigualdades sociais, intolerância étnica e religiosa. Então, em todo o mundo existem os conflitos e tem as motivações, né? Tem os motivos, às vezes por desigualdades sociais, intolerância étnica e religiosa, racismo, preconceito. Como consequência dessas motivações, observa um enorme contingente de pessoas obrigadas a abandonar seus lares em busca de sobrevivência. Então, quando há esses conflitos por causa dessas motivações, algumas pessoas elas são obrigadas a abandonar seu país, seu estado, entendeu? Quando fala aqui de motivação econômica, né, a gente pode dar até um exemplo nosso. Muitos pedreirenses, trizidelenses, maranhenses, eles procuram o estado de Minas Gerais por causa de uma motivação econômica. Eles vão ter mais oportunidade de emprego, de ganhar dinheiro. Isso ocorre direto, né? Aí aqui nós temos, a multiplicação do número de refugiados é uma das faces dolorosas dos conflitos que explodem em todo o mundo, em especial nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. A gente vê isso aí também direto nos jornais, né? A questão dos refugiados. A solução para os conflitos e para o drama dos refugiados passa pela consolidação do diálogo nas relações internacionais. Apenas pela via da negociação com respeito à vida humana e às leis do direito internacional será possível criar condições justas para todos os envolvidos. Veja quais os principais fluxos de refugiados no mundo e como esses grupos estão ligados ao Brasil. Vamos lá ver no mapa. Número de refugiados de acordo com o estudo em 2015. De acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 2015 existia mais de 65 milhões de pessoas no mundo forçadas a estar fora dos seus locais de origem. Desse total, 21,3 milhões de refugiados e 40,8 milhões de deslocados internos estavam sob proteção e assistência da Agência das Nações Unidas, responsável pelos refugiados e pelas pessoas em situação semelhante no mundo. Então, nesse período aqui, né, eles estavam sob proteção, essas pessoas. Aí aqui nós temos o mapa, total de refugiados em 2015. Aonde era que tinha mais, de acordo com o mapa? Na África, 441 mil. Vocês observam no mapa pela numeração, né? 4.413.500 pessoas refugiadas. Em segundo lugar, nós tínhamos a Europa, 4.391.400 pessoas refugiadas. Em terceiro, a Ásia. Em quarto, Oriente Médio e Norte da África. E em quinta, a América. Então, se a gente for observar pelo mapa, o estudo feito em 2015, o lugar que tinha menos refugiados era na América. Existem as migrações também por desastres naturais. Que desastres naturais são esses? Furacões, tufões, terremotos, enchentes e seca. Esses desastres naturais, eles também geram fluxos migratórios, porque acaba obrigando as pessoas a mudar de sua região, às vezes até mesmo para outro país. As enchentes provocadas pelas monções na Ásia, por exemplo, obrigam milhões de pessoas a se mudar todos os anos. Em consequência das mudanças climáticas, essa situação deve se agravar,
pois além das variações de clima cada vez mais intensas, o nível do mar tende a subir, e o que vai levar milhões de pessoas a se mudar de áreas costeiras. Então, existe também motivações de migrações por motivo de desastres naturais, que dentre eles está furacões, tufões, terremotos, enchentes, seca. A gente sabe que ocorreu uma migração muito grande na época da seca no Ceará, né? Muitos cearenses vieram morar no Maranhão, foi através de um desastre natural, né? Teve uma seca lá, então eles migraram lá do Ceará para o Maranhão. Brasileiro no mundo. Se até o início do século XX o Brasil foi um grande receptor de imigrantes, hoje são os brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida. Um fluxo que teve muito destaque nas décadas de 1980 e 1990 foi o de descendentes de japoneses para o Japão. Eles foram trabalhar em fábricas em busca de melhores salários por causa das crises econômicas pelas quais o Brasil passava. Esses imigrantes ficaram conhecidos como decassegues. Atualmente, os brasileiros estão espalhados por todos os continentes. Só para vocês observarem o tanto de brasileiro que tem espalhado pelo mundo. No estudo de 2014, viviam 1.315.000 brasileiros nos Estados Unidos, 349.842 no Paraguai, 179.649 no Japão, 166.775 em Portugal e 128.638 na Espanha. Então, se você for somar o total aí, dá muito brasileiro espalhado por todos os continentes, né? Nós recebemos muitos imigrantes, mas também nós migramos muito dos da nossa população para outros países. No mapa a seguir, mostra a quantidade de brasileiros por continente e regiões de continente. Então, aqui nós temos, porque o mapa ficou pequenininho, mas vocês podem estar acompanhando o livro de vocês na página, escaneada, nós temos quantidade de brasileiros residentes no exterior, né? Nós temos brasileiros na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia, Oceania, África. Então, nós temos brasileiros residentes no exterior espalhados por todos os continentes. As comunidades imigrantes nos locais de destino. Qualquer que seja a causa da migração, que nem a gente já falou aí de vários tipos de causas, né? Intolerância étnica, religiosa, desastres naturais, motivação econômica. Então, independente de qualquer que seja a causa da migração, os imigrantes enfrentam situações de grande vulnerabilidade social em decorrência das dificuldades de adaptação no local de destino. Entre os obstáculos, nós temos os principais. Quais são eles? Destacar a importância de hábitos e costumes de uma nova cultura, o aprendizado de uma nova língua, a necessidade de enfrentar os processos burocráticos para conquistar determinados direitos. Então, aqui são alguns obstáculos que os imigrantes enfrentam em decorrência das dificuldades de adaptação no local de destino. Para enfrentar dificuldade, é muito comum que os imigrantes se integrem em comunidades como estratégica para trocar experiência, proporcionar ajuda mútua e manter vivos os aspectos culturais do local de origem. Cidades que recebem intensos fluxos migratórios de outras nacionalidades, como Nova York, São Paulo e Buenos Aires, por exemplo, possuem comunidade ou até mesmo bairro composto de imigrantes, cujas características culturais, como arquitetura, restaurantes típicos, são bastante perceptíveis na paisagem. Nos últimos anos, com o aumento dos fluxos de refugiados de determinadas regiões do mundo, como do continente africano e do Oriente Médio,
As cidades que estão recebendo parcelas significativas dessa população vêm se transformando e se estabelecendo com novos centros multiculturais. Então, existe no Brasil até bairros, né, formados só de imigrantes. O bairro da Liberdade em São Paulo abriga tradicionalmente uma grande comunidade japonesa que imigrou para o Brasil durante o fim do século XIX e o início do século XX. Então, eles se organizaram lá nesse bairro, eles têm a cultura deles, a arquitetura, o restaurante típico, né, a culinária deles. E aqui nós finalizamos nossa aula, certo? Com a seguinte frase: estudar é crescer em silêncio. Eu quero aqui agradecer a todos, pedir desculpa pelas cobranças das atividades, mas é pelo bem de vocês, certo? Agradecer a todos o empenho, a gente sabe que não foi fácil essa nova metodologia, esse novo modo de viver. Tivemos obstáculos, os pais tiveram, os alunos tiveram, os professores tiveram, todos nós tivemos obstáculos, mas a nossa força de vontade, o nosso empenho fez com que a gente conseguisse atingir os nossos objetivos. Hoje eu me sinto muito feliz, nós estamos completando a 10ª atividade de geografia e tem muitos alunos que já entregaram as 9, certo? E eu tenho fé em Deus e a força de vontade de todos, que até sexta-feira muita gente vai concluir. Quem não conseguiu concluir, comprou o celular agora, vai concluir nas férias, mas ao retornar às aulas vai estar todo mundo com suas notas, certo? E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, gente, eu estou aqui para ajudar vocês. Quem não conseguiu ainda fazer as atividades, entregar, me procure no meu PV, procure ajuda, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos entregar as atividades para você ter sua nota e contabilizar na sua média, certo? No mais, é só muito obrigado, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e que já, se Deus quiser, nós estaremos juntos.